Olá, pessoal dos terceiros anos, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais um semestre letivo. Hoje iniciamos o terceiro bimestre e nós vamos continuar com as nossas funções orgânicas. Hoje nós veremos duas funções, função éter e função éster. São mais duas funções oxigenadas que a gente vai ver hoje. Iniciando com a função éter. Os éteres, eles são compostos caracterizados pela presença de um átomo de oxigênio, o O, ligado a dois radicais orgânicos. Então, esse aqui é o grupo funcional dos éteres. Sempre que tivermos o oxigênio ligado a radicais orgânicos, oxigênio, carbono de um lado, carbono do outro, nós temos a função éter caracterizada. Como é que a gente faz para dar os nomes para esses éteres? Nós temos duas nomenclaturas, a nomenclatura oficial e a nomenclatura usual. Para a gente poder dar a nomenclatura oficial, nós vamos pegar a quantidade menor de carbonos, prefixo, né, da quantidade menor de carbonos, mais oxi. E depois o nome do hidrocarboneto correspondente ao maior radical. Então veja aqui no exemplo. Eu tenho esse exemplo e é um éter, porque oxigênio, radical orgânico do lado, radical orgânico do outro. No caso desse exemplo, tem a mesma quantidade de um lado e do outro. Então a gente vai pegar um deles, coloca o prefixo, só tem um carbono, met, mais oxi, metoxi. E o outro, que também só tem um, a gente dá a nomenclatura de hidrocarboneto, metano. Então esse composto é o metox-metano. No outro exemplo, da mesma forma, tem o oxigênio, 2 carbonos de um lado, 2 carbonos do outro, a mesma quantidade de carbonos. O prefixo para 2 carbonos é o et, mais oxi, etox, e o outro a gente dá a nomenclatura de hidrocarbonetos, etano. Etox, etano é o nome desse composto, nomenclatura oficial dos éteres. Para a gente poder gravar melhor, vamos fazer essa atividade. As duas substâncias a seguir, elas são exemplos de éteres e estão representadas por meio da sua grafia em bastão, que é essa grafia aqui que vocês estão vendo. Nós temos dois éteres aqui. Sobre elas, primeiro, represente a sua fórmula estrutural simplificada, quer dizer, você vai refazer essa estrutura colocando os átomos de carbono. De acordo com as regras de nomenclatura, dê um nome oficial a cada uma delas. Depois, dá o nome oficial. Então, vamos fazer com esse primeiro exemplo aqui. A estrutura simplificada, olha só. Cada pontinha dessa está representando um carbono. Então, eu posso escrever dessa forma. Carbono, oxigênio, carbono, 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 certo? Então, aqui eu tenho a estrutura simplificada. Muito bem. Agora, a nomenclatura. Como é que eu dou o nome? Desse lado aqui eu tenho um carbono, do outro lado do oxigênio eu tenho 3. Então, eu pego a menor quantidade, que é 1 met, mais oxi, metoxi, e o outro lado, nomenclatura de hidrocarboneto, propano, 3 carbonos, propano. Então, esse composto é o metox-propano. Vamos para o outro exemplo. Também, para dizer a fórmula, a estrutural e simplificada e a nomenclatura. Então, aqui eu tenho 3 carbonos desse lado, 1, 2, 3, oxigênio, 3 carbonos do outro lado. Então, eu tenho a mesma quantidade de carbonos. Para 3 carbonos, o prefixo é prop. Então, prop mais ox, propox. E do outro lado, que também tem 3 carbonos, propan. O nome desse composto é o propox-propan. Ok? Essa é a nomenclatura oficial para os éteres. Vamos ver agora a nomenclatura usual. Como é que a gente faz para dar a nomenclatura usual dos éteres? Primeiro, a gente vai colocar a palavrinha éter no início. Éter, o nome do menor radical, depois o nome do maior radical com a terminação ico. Certo? Então, aqui nesse exemplo, eu tenho a mesma quantidade de carbonos de um lado e do outro. Então, um deles coloca a palavra éter, o nome de metil, só um carbono,
Metil novamente com ico. Então, vai ficar éter metil metílico ou éter dimetílico. Uma observação importante é que, quando os dois radicais forem iguais, esse prefixo di ele pode ser dispensado. Então, pode ficar também só éter metílico. Se você colocar éter metil metílico, ou éter dimetílico, ou éter metílico, estão corretas as três formas, ok? O outro exemplo. No início a palavra éter, verifica qual lado que tem a menor quantidade, é esse aqui. Metil, só tem um carbono, coloca o nome do radical, metil. Depois vai para o outro, que tem a maior quantidade, etil mais ico. Então vai ficar éter, metil, etílico. É o nome desse composto na nomenclatura usual. Um outro exemplo, oxigênio, quantidade 2 de um lado, 2 do outro, a mesma quantidade. No início a palavrinha éter, ok? Depois, etil, que é um dos radicais, e o outro também, que é etil, com a terminação ico, éter etil etílico, ou éter dietílico, ou simplesmente éter etílico. Por quê? Quando os radicais forem iguais, o prefixo di ele pode ser dispensado, como eu falei no exemplo anterior. Muito bem. Mais uma atividade para a gente fixar. A substância a seguir são exemplos de éteres e estão representados por meio de uma grafia em bastão. Primeiro, vamos representar a fórmula molecular. Nesse primeiro exemplo, a gente representa a fórmula molecular. E depois a gente dá a nomenclatura usual. Vamos ver só um exemplo deste caso. Fórmula molecular. O que é a fórmula molecular, pessoal? Para vocês relembrarem. Fórmula molecular, você vai fazer a contagem total de átomos que tem aquele composto. Total de carbonos, total de hidrogênios, total de oxigênio, no caso desse composto aqui. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos, C4, hidrogênios, 3, 5, 7, 10. 10 hidrogênios e o O, 1 oxigênio, somente 1. Não colocamos o índice 1. Muito bem, essa é a fórmula molecular, C4H10O. Vamos para a nomenclatura. No início, a palavra éter verifica a menor quantidade, no caso é essa aqui, menor quantidade de carbonos, então o nome desse radical é metil. Muito bem, vamos para o maior, propil, mais a terminação ico. Fazendo a junção, fica éter, metil, propílico. É o nome desse composto, nomenclatura usual, ok? Dando continuidade, vamos ver algumas aplicações do éter etílico. O éter etílico ele é utilizado como solvente de muitas matérias orgânicas, como resinas e graxas. Usa-se como agente extrativo de alcaloides e matérias orgânicas, na fabricação de pólvoras sem fumaça, sedas artificiais, colódio e plásticos. Em alguns casos, é utilizado em análises químicas. Pode ser utilizado para remover manchas de bebidas alcoólicas em tecidos. A maioria dessas manchas sai com a aplicação de éter etílico sobre elas. Também é um ótimo removedor de esparadrapos, colas e adesivos. São algumas utilidades, aplicações do éter etílico. Muito bem. Passamos agora para a nossa segunda função da aula de hoje, que é a função éster. Função éster. Inicialmente, nós vamos falar sobre reação de esterificação. Observe essa reação, onde ácidos carboxílicos e álcoois simples, eles reagem em meio ácido, catalisada em presença de ácido forte, formando os ésteres e água. Essa reação é chamada de esterificação. Portanto, se eu tenho um ácido carboxílico reagindo com o álcool em meio ácido, vai acontecer a produção de éster e água, ok? Então, essa reação é chamada reação de esterificação. Nomenclatura.
Como é que eu faço para dar os nomes para os ésteres? Primeira coisa é identificar o grupo funcional dos ésteres. Para saber que é um éster, tem que ter C dupla O ligado a radicais orgânicos. Então, a nomenclatura dos ésteres é dada dessa forma. Primeiro, o número de carbonos, o tipo de ligação, mais o átomo. Essa é a primeira parte, né? Que eu vou pegar aqui dessa parte aqui de superior. Preposiçãozinha de, depois o nome do radical, esse que está aqui embaixo, com a terminação A, ok? Fica atento. Número de carbonos, tipo de ligação e o átomo dos carbonos que estão na parte superior. Depois, o nome do radical, mais a terminação A. Esse primeiro exemplo nós temos aqui em cima somente um carbono, prefixo, met. Só ligação simples, an mais o átomo. Juntando tudo fica metanoato. Preposiçãozinha de, metanoato de. Aí vem para a parte aqui de baixo que tem também somente um carbono, metil, mais o A no final. Metanoato de metila. É o nome desse composto na nomenclatura oficial dos ésteres. Vamos ver mais um exemplo. Deu nome ao seguinte éster. Observe aqui esse éster e a gente vai agora dar o nome dele. Observe aqui, ó, tenho 2 carbonos na parte superior e aqui eu tenho esse radical, que é o anel benzênico, né? O anel benzênico, quando ele está como radical ou ramificação, ele é chamado de fenil. Então vamos para a nomenclatura. Vou pegar essa primeira parte, que tem 2 carbonos, et. Só tem ligação simples entre esses carbonos. An, mais o OAto, etanoato. Preposiçãozinha de, aí venho aqui para o outro radical, que é o fenil, mais o A, fenila. Etanoato de fenila é o nome desse composto, nomenclatura oficial dos ésteres. Dando continuidade, nós vamos falar algumas aplicações desses ésteres. Você já ouviu falar em aroma ou em sabor artificial? Você já parou para imaginar quais substâncias são utilizadas para este fim, para dar esse sabor ou esse aroma artificial? Os ésteres, eles podem ser classificados como essências de frutas, lipídios e ceras. Os ésteres são oriundos da reação entre ácidos carboxílicos e álcoois, ambos com cadeias carbônicas pequenas. São referidos genericamente por meio da denominação essências de frutas. Elas recebem tal nome por estarem presentes nas frutas. A indústria utiliza esses compostos sintetizados para conferir sabor de frutas aos alimentos. Ademais, são empregadas pela indústria em guloseimas, a fim de replicar o cheiro e o gosto de frutas. Aqui nós temos algumas nomenclaturas oficiais e qual é a essência, né, ou o sabor artificial que elas produzem. O benzoato de etila, cereja e uva. O butanoato de butila, abacaxi. Butanoato de etila, abacaxi, banana e morango. Butanoato de pentila, abacaxi, damasco, pera. O etanoato de benzila, jasmim, morango, pera. Que tal procurar essas substâncias em embalagens de alimentos ou bebidas que você tem em casa? Dá uma olhadinha aí nas embalagens, se você encontrar algum desses ésteres presentes nessas substâncias. Com certeza vocês irão encontrar. E para a gente finalizar a nossa aula de hoje, vamos falar sobre esse éster que está presente aí nessa figura. A estrutura acima é um exemplo de éster? Sim. Como é que você identifica? C dupla O é o grupo funcional dos ésteres. Ele está se repetindo aí nessa estrutura. Você já ouviu falar em triglicerídeos? Quem já ouviu falar em triglicerídeos?
Os triglicerídeos são as principais gorduras do nosso organismo e a reserva de energia do nosso corpo. Esse exame faz parte do perfil lipídico, também composto por colesterol total e suas frações, o HDL, a LDL e VLDL. Todos nós possuímos triglicerídeos e isso é normal. Quando você vai fazer um exame laboratorial, o médico pode solicitar, para ver como é que está as frações do colesterol, se está alto, se está bom, e também os triglicerídeos. Devemos nos atentar quando se encontra acima do valor de referência, que é 150 ml por dl em jejum. Quando você faz esse exame, a referência é essa, ok? Se estiver elevado, tem que ficar atento, pois está atrelado à formação da placa de gordura nos vasos do coração, podendo acarretar doenças cardiovasculares como o infarto. Quando o nível está alto no sangue, aumentam as chances de o paciente desencadear doenças como aterosclerose, que são as placas de gordura nos vasos sanguíneos, esteatose hepática, que é a gordura no fígado, pancreatite, que é a inflamação do pâncreas, e até mesmo derrame cerebral, que é o AVC. Então, a gente tem que estar atento quando vai fazer o exame laboratorial para ver essas referências dos triglicerídeos, que é um exemplo de éster. Muito bem, pessoal. Então, com essas duas funções, nós finalizamos hoje as funções orgânicas oxigenadas. O formulário vai ser enviado, para que vocês resolvam, e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, bons estudos!